Quem entrar, hoje a gente vai falar sobre cidadania italiana e oportunidades. Aí eu vou trazer o Porto, o Luiz Porto, para falar com vocês. Uma pessoa, carne e osso, um ítalo-descendente, que reconheceu a cidadania italiana. Ele é sortudo, ele vai contar o caso dele, e vocês vão entender como ele é sortudo. E aí, Tudo rapaziada, bem? boa tarde, Deixa eu né, pra quem tá só... no Brasil aí. O Luiz Porto, ele é ítalo-descendente, que nem eu, tá? E só que o caso dele é diferente do meu. O reconhecimento da cidadania italiana dele é diferente da minha, um pouco diferente aí. A história é um pouco diferente. Mas ele vive tal como eu vivi aqui na Catalunha e foi uma das influências para eu escolher morar na Catalunha. E aí vocês vão entender melhor por que a gente mora aqui na Catalunha, por que a gente mora na Espanha. A ideia hoje é mostrar para vocês como que eu posso falar? As possibilidades e as oportunidades que a cidadania italiana te permite na prática aí. Trazendo o caso de uma pessoa, não eu. Trazendo o caso de outras pessoas. Então, se vocês tiverem pergunta, inclusive, sobre vida na Europa, oportunidade, manda bala aí. Se apresente aí eu vou começar a te perguntar. Bom, é isso aí, né? O Rafa já fez uma breve apresentação. Meu nome é Luiz Porto, eu moro aqui na Catalunha, já vai fazer... Tem mais de 2 anos e meio, quase 3 anos. E, enfim, sou cidadão italiano, nascido no Brasil, mas a minha cidadania... Mas a minha cidadania vem de bastante tempo, então a real é que eu nem tive que trabalhar para correr atrás da minha cidadania. A gente vai falar isso mais para frente depois, então é um pouco diferente, né? Mas é isso aí. Sim. O Porto é mais sortudo que eu. Aí o Porto teve ganhou de presente isso daí da família. Eu não ganhei. Ganhei, mas tive que trabalhar para Ganhou dos ganhar. descendentes, ó. Ganhou dos descendentes. Ganhei dos descendentes. Todos, né? Todos eles, todos eles. Ragazzi, eu tô com umas perguntas, vocês também fiquem à vontade de fazer pergunta aí. Eu ia perguntar para você explicar como que a cidadania italiana apareceu na sua vida, assim, que é um pouco diferente da minha. Como que foi a sua história? Porque a sua é até mais longa, né? Como que foi mais ou menos isso aí? Cara, resumidamente, assim, da minha memória de criança, eu me lembro da minha família já falar sempre sobre a cidadania, sobre como a gente poderia tirar, porque meu avô, filho de italiano, então vindo ao Brasil, né, pequeno, e enfim, o que eu me lembro de criança é que a gente juntou a família toda para fazer um processo só. Então, na época, isso foi possível. E a gente foi muito fácil, né? Eu não tive que fazer praticamente nada, só me apresentar no consulado, fazer uma parte burocrática. Mas quem tocou isso mesmo foi um tio meu, que é irmão da minha mãe, e ele acabou irmão da sua mãe. Exato, ele acabou juntando toda a documentação da família, correndo atrás e tal. Que inclusive é meu tio Silvio, que é o que é mais ligado, vamos dizer assim, à cultura italiana, né? É o que estudou a língua, foi atrás e tal. E justamente foi ele que deu esse start, e o resto da família, a gente, claro, cada um teve que contribuir com uma parcela para pagar, né, a parte de documentação, advogados, e tal. Exato. Mas de fato, assim, eu como criança não tive que fazer nada, caiu na minha mão, né, a cidadania italiana, e aí daí para frente a coisa andou. Então eu não tive esse trabalho todo de pesquisa que hoje a galera está fazendo e tal. Claro, são outros tempos, né? É diferente. Antigamente ninguém pensava em sair do Brasil. Era um Brasil que estava, né, crescendo, era o Brasil do futuro, sim, né? Sim. Se você falar 20, 30 anos atrás, era uma outra vibe, né? Hoje em dia a galera que tem a nossa idade tem muito mais a vibe de querer ir para fora e buscar algo novo, né? Que era uma coisa que a gente não pensava quando... Né, nos anos 80, 90, o Brasil estava, sabe, subindo, né? Era diferente. Sim, eu não tinha nem ideia. Você lembra que época que mais ou menos foi isso? Por que eu tô falando que época? Porque a legislação italiana que começou a permitir aí o reconhecimento de ítalos descendentes, ela é de 92. Então, na década de 90 foi quando eu ia te falar começou 12 anos, exatamente, que eu sou de 80, então eu ia te falar 12 anos, que eu me lembro, assim, mais ou menos, exatamente em 92, assim, nessa época, né? Porque foi em 92, então o que acontece? O seu tio Silvio, efetivamente, ele era bem antenado, porque foi quando começou o período de reconhecimento, permitir reconhecimento de ítalos descendentes, porque entrou uma nova legislação em 92, que é a Circolare K28, e aí essa legislação
começou a permitir isso daí, e acho que você entrou nesse pacote e você reconheceu tudo em São Paulo. Foi tudo em São Paulo, Acho que exato. foi, né? Tudo no consulado de São Paulo. Eu não sei se tem ainda, né? Acho que era no Jardins, tinha uma casa grande. É no Jardins. E aí tem também o da Paulista, né? Que todo mundo já conhece, o prédio, né? Mesmo da Paulista tem um prédio que eles fazem lá. Hoje eu acho que é uma sede, eu não sei se agora eu não sei quais dos dois lugares qual ficou aí, só que tem um porém, se liga, essa daí talvez você não saiba porque pouco importa, mas hoje em dia a fila no consulado, para quem entra no consulado de São Paulo, para reconhecer que nem você reconheceu aí, é de 10 a 12 anos. Putz, eu tô devendo, você sabe que eu tô devendo alguma coisa pro meu tio já, né? Com esse tipo de informação. É de 10 a 12 anos. Salvou a família, basicamente, né? O tio Silvio. Sim, exatamente. Ele entrou na época exata para quem queria reconhecer no Brasil, assim. Exato. Porque hoje em dia você depende do consulado. Todos os consulados têm filas de espera. E São Paulo, porque o Porto era vizinho meu, era de São Paulo também. E o consulado responsável era de São Paulo. E aí, hoje em dia, é de 10 a 12 anos. Tá? Por isso que eu reconheci na Itália. Eu não reconheci no consulado que nem ele. Só por curiosidade, é mais ou menos por isso que hoje tem esse movimento da galera vir para cá, passar os meses para fazer a documentação? Exatamente. É para não passar por esse período aí de 10, 12 anos. Exatamente. Tá, entendi. Porque se você reside... O que acontece? A base da cidadania italiana... Enfim, serve para explicar também para quem não sabe ainda, mas o que acontece? Onde o cidadão italiano, você nasceu italiano ou eu nasci italiano, onde o cidadão italiano reside. Né? Isso é uma das bases. A outra base é a papelada para comprovar o seu direito. A outra é onde você reside. Então, você residindo em São Paulo, o órgão italiano responsável pelo reconhecimento seria o consulado. Só que se você reside na Itália, qual que é o órgão responsável? É a prefeitura do município onde você reside. E a prefeitura não tem fila, entendeu? As prefeituras dos municípios italianos não têm fila. Então, por isso que tem esse movimento, que nem o que eu fiz, de vir para a Itália, residir na Itália, viver na Itália um tempo, porque eu transferi minha residência, enquanto cidadão italiano, eu transferi minha residência para a Itália, aí eu pude reconhecer a minha cidadania italiana numa prefeitura. Aí eu cheguei na prefeitura lá e falei, sou residente dessa cidade, por isso, eu posso reconhecer a minha cidadania italiana, tá aqui os meus documentos que comprovam a minha ascendência. Então, hoje o movimento funciona assim, porque não tinha tio Silvio. Eu não tive tio Silvio. Falhou o tio Silvio. Falhou o tio Silvio. Falhou, mas é isso aí. Mas legal, um salve pro tio Silvio aí. Graças a ele, estamos aí. É só para explicar para quem tá online, eu não sei quem tá online, tá? Mas os procedimentos continuam sendo o mesmo. Só que a fila aumentou, porque o número de pessoas que começaram a solicitar o reconhecimento nos consulados aumentou. Como aumentou, os consulados não aumentaram o número de pessoas, de pessoal para fazer esse procedimento burocrático. Qual que é a forma que eles têm para lidar com isso? Coloca na fila. Aumenta o prazo e deixa a galera esperando mesmo. É mais ou menos isso. Sim, é mais ou menos isso, sim. Então, isso eu queria que você contasse, porque era diferente do meu, assim. E eu não sabia nem tantos detalhes, assim. Agora eu descobri alguns outros. É isso aí. Legal. E aí, a outra coisa então, desde moleque, você já era cidadão italiano, por mais que você não soubesse, entre aspas, o que isso significaria para você. Assinei os papéis, participei do processo, mas não tinha nem ideia do que isso poderia me proporcionar. E nem tinha ideia nenhuma de ir para fora do país, né? Muito menos, né? Se meus pais, enfim, não tinham, eu também não tinha nenhuma ideia. Então, e aí a pergunta... Pode falar. Não, então acabou que assim, era uma coisa que eu tinha, eu era cidadão italiano, mas na verdade não me servia para nada naquela época. Eu fui tirar o passaporte tarde também. Então assim, demorei para tirar o passaporte porque eu não via utilidade na época para mim, né? Então acabou rolando, fiquei com a cidadania lá e tal, todo o processo bonitinho, mas não acabei não usando para nada durante anos, né, na verdade. E aí é aí que eu queria emendar na outra pergunta, que é o que te fez efetivamente querer mudar de país, querer mudar de vida e como que ligou Lé com Cré aí de falar, epa, eu tenho esse passaporte aqui. E agora, né? O que eu faço? E agora? Pois é, então, depois assim de muito tempo, cara, até uma história engraçada, assim, eu tive um crush assim na época de faculdade, logo que eu entrei na faculdade, e aí eu sou formado em design, né, no Mackenzie.
acho que é a primeira turma de desenho industrial, Jurássicos aí do Mackenzie. Isso eu não sabia que você era formado no Mackenzie, eu não sabia. A Exato. Lari, que é advogada da Italiane Nel Mondo, ela é formada no Mackenzie também. Muita gente, tem mackenzista em tudo que é canto do mundo aí. Mas enfim, e aí eu tive essa crush e que, coincidentemente, ela foi morar na Itália. Então, o que aconteceu? Eu pensei, puta, será que eu vou? Isso eu tinha 18 anos, né? 18 anos passando na faculdade. E ela foi embora para a Itália e eu ficava na dúvida de, pô, será que eu sabia que tinha cidadania, que tinha a possibilidade de vir morar na Europa? E fiquei naquela, vou, não vou, vou, não vou, e não fui. Fui estudar, tinha passado na faculdade, resolvi entrar na faculdade, falei, não vou atrás de amor nenhum, vou ficar na boa aqui, vou estudar, seguir minha vida normal. E, curiosamente, ela desde então saiu aquela época e nunca mais voltou. Hoje continua morando na Itália. E sabe que aquela viagem que eu não fiz sempre ficou na minha cabeça. E eu ficava, putz, será que se eu tivesse ido, como seria a minha vida se eu tivesse ido? Será que eu tomei a decisão certa? Será que seria mais legal para mim estudar design na Itália? Então, tudo isso ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo, né? Isso quando eu estava entrando na faculdade, eu tinha 19, e eu fui realmente conhecer a Itália, cara, foi em 2012. Então, assim, foi muito tempo depois, né? Na verdade. Então, nessa linha do tempo, quando eu entrei na faculdade, seja anos 2000, tá, demorou 10 anos para eu viajar para a Itália, né? Para eu conhecer realmente, e ainda assim, eu não estava nem com o passaporte italiano a primeira vez que eu fui como turista e tal. Cara, e aquele negócio de pisar num lugar que você se sente parte dele, mesmo eu nunca tendo sonhado em estar lá, em viver na Europa e tal, a primeira vez que eu pisei na Itália, eu me senti parte daquilo, sabe? Foi um negócio que me tocou de um jeito diferente. E eu nunca tive essa experiência, né? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. E aí você passa a pensar um pouco também na sua família, nos seus antepassados, por que é que você sente essa conexão, porque é uma questão cultural também, né? A gente sabe... Isso que eu ia falar, sua família, pelo que você me fala, é super italiana na Super criação, italiana, assim. exato. E aí você acaba, você começa a entender de onde vem um monte de manias e coisas da sua família que você não tinha a mínima ideia. Seja a forma de cozinhar, a forma de falar, tudo que você imagina que os caras fizeram na sua criação, tem alguma coisinha que veio aqui da Europa, dos nossos antepassados, quem tem, né, antecedentes italianos e tal. Então, assim, é um negócio muito curioso, porque eu nunca tinha sentido isso, e a primeira vez que eu pisei lá, eu falei, cara, eu devia ter vindo muito antes até, na verdade. É um arrependimento, assim, mas, tipo, arrependimento bom. Fala, nossa, eu queria ter vindo muito antes. E, ou seja, te faz aproveitar ainda mais, na verdade, né? E a partir daí, sim, que eu pensei, pô, preciso tirar o passaporte. Então, essa situação acabou meio que reanimando esse anseio de estar num outro lugar, num outro país e morar em outro país. Então, foi a partir daí dessa viagem turística mesmo que eu fiz, né? De turismo. Fui para Roma, fui para Firenze e tal, então os lugares mais conhecidos e tudo mais, e eu senti uma conexão que eu não imaginava que eu pudesse ter, entendeu? E aí que despertou de novo essa vontade de querer morar fora. Mas aí muito tempo depois, né, a parte de todo o resto, nessa época eu nem pedalava, assim como eu pedalo hoje e tal, e daí a gente fala um pouco depois da parte de lifestyle, né? Mas foi isso, foi uma viagem turística que me deu um start, eu falei, cara, eu me sinto bem aqui, eu moraria aqui na Europa, né? E aí sim retomei tirar passaporte italiano, ajustar os documentos necessários e tal, e a coisa andou um pouquinho melhor, né? Tá, uma das coisas que pra mim, que eu também bato tecla, eu já falei sobre isso, etc, já dei aula sobre isso, é que o que acontece, quando eu reconheci também o fato de eu viver na Itália, eu vivi 1 ano na Itália, né? Então o fato de eu viver ali teve uma puta construção enquanto indivíduo mesmo. Eu entendi, eu olhei pra trás e falei, eita, olha a minha mãe, olha a minha avó, Pois e aí eu vi que vários elementos estavam ali, eram elementos culturais italianos e que eu não me dava conta. Eu achava que era algo natural, né? Eu nasci assim, cresci assim. E aí eu descobri todas essas influências e por isso, inclusive, eu tenho um carinho gigantesco para a Itália, porque eu me sinto muito bem. Eu adoro as pessoas, como eles falam, o jeito que eles comunicam, porque eu me sinto meio que encaixado. É fácil, né? É fácil a gente chegar lá e achar um lugar bom para comer, se sentir ambientado no lugar, mesmo que você ainda não fale a língua, você se sente mais parte daquele lugar, né? Então é bem diferente mesmo.
Acho que para quem já teve e tem essa ligação, né, com a cidadania e com a família, pô, é um negócio bem mágico, assim, né? Porque você não Eu não... espera passar por isso, né? É algo que, Sim, tipo, sim. te atinge, assim, de um jeito que você não tá esperando, né? E aquele negócio bate e você fala, nossa, cara, sabe? É instantâneo, assim, né? É muito legal. Sim, essa sensação que eu tive foi uma das melhores coisas. Por isso que para quem eu posso, eu indico, reconhece na Itália, vive na Itália um tempo, porque isso vai te trazer mais do que só uma questão burocrática de papel, assim. Vai te trazer uma experiência de vida que pode ser, inclusive, muito proveitosa para você entender quem que é sua família, quem você é, essas coisas Exato, assim. exato. Quer dar uma passada aí na galera que entrou? Se alguém tem uma pergunta? Então, eu ia perguntar se alguém, como que é a criação de vocês, se alguém foi criado em família italiana, essas coisas assim, ou se não. Se vocês não percebem esses elementos. Eu não percebia, eu vou ser sincero, eu não percebia, eu Ó o achava Fran que era aí, ó. O Fran tá normal. na área. O Fran tá aqui, Fran. Vem pedalar com Salve, a gente, Fran. salve, salve. Massa. O Fran tem que vir pedalar aqui. Eu acabei de ver, eu tô com a marca do capacete na testa até, ó. Tá Eu vermelho acabei de aqui, ó. chegar, eu fui treinar também. Eu fiquei com inveja, eu fui treinar, cheguei, tomei banho e vim pra live. E aí a pergunta já querendo entender melhor, você então em 2012 você fez essa viagem, mas aí é quando que efetivamente você acabou mudando de país e vivendo fora e tomando a decisão e qual Pois foi é. esse processo E assim, entre esse start e concretizar assim? exatamente. O lance todo foi, como eu falei, depois desse impacto inicial de fazer essa viagem turística e depois sentir essa conexão com o lugar, alguma coisa parece que vai mudando dentro de você e vai te levando a buscar alguns pequenos sinais, assim, que você pode ter uma vida mais legal em outro lugar, vamos dizer. Sim, Que é o que todo mundo busca quando sai do país, né? Você não vai sair do seu país de origem para ver pior. para viver pior, né? Você está procurando algo melhor para você, né? Então, assim, desde, vamos dizer, em 2016, eu fiz uma outra viagem para Roma, que eu decidi entrar um pouco mais na cultura, ficar 2 meses lá em Roma, estudar um pouco italiano, e aí, sem querer, surgiu um convite para participar de uma corrida em Barcelona de bike, de alguns amigos, né? O pessoal do Favela Frama, o Garga, o Kiki, e eu falei, bom, topo, né? Já estou aqui em Roma, é só atravessar, né? Atravessar e ir Eles até convidaram você Barcelona. depois? Convidaram depois, assim, foi meio que Tá. eles souberam que eu tava lá em Roma e aí falaram, bom, ô Porto, você não quer vir correr com a gente aqui, o Red Hook? Eu falei, o quê? Só se for agora. Aí peguei minha bicicleta, que eu já tava com a bike, né, em Roma, pedalando e tal, sempre gostei de correr e foi uma desculpa ótima para conhecer a Espanha, que eu nunca tinha pisado aqui, na verdade. Então, eu Tá. nunca tinha pisado nem na Espanha, nem na Catalunha, nem em Barcelona. Eu estava nessa imersão em Roma, estudando, fazendo umas corridas de fim de semana de bike, e eles me mandaram esse convite. Eu falei, cara, eu não vou deixar passar, entendeu? Eu vou conhecer. E a hora que eu pisei aqui também em Barcelona, eu falei, bum, entendeu? Foi um negócio que, para É mim, da hora. é outra coisa, entendeu? É um outro rolê, é uma outra cultura também, e é de encher os olhos, né? A beleza que tem aqui, claro, é diferente da Itália, de onde eu estava em Roma. Roma é outra coisa, né? Uma É cidade outra coisa, sim. muito louca e tal. Então, assim, eu fiz essa viagem para Roma para descobrir onde é que eu ia me sentir melhor, onde é que eu posso encaixar melhor o meu estilo de vida, né? Que eu gosto de pedalar, gosto de estar na natureza, gosto de me sentir livre. Então, assim, que é o que a gente faz, né? Pedalando, você conhece um monte de lugares que você não conheceria se você não pedalasse, né? Então eu vim para cá, fiz essa corrida com os caras, fiquei 2 semanas aqui em Barcelona e aí minha cabeça, assim, cara, quando eu voltei para Roma, minha cabeça explodiu. Eu já não falava italiano, não falava espanhol, não falava inglês, tava tudo misturado, né? Eu, Sim, sim. brincava que eu falava Spanglish, né? Era uma mistura de Spanglish. espanhol com inglês. Nossa, misturou as línguas, misturaram na minha cabeça. Foi ridículo, assim, não conseguia me comunicar direito, demorou um tempo para voltar, né? Mas aí eu entendi que tinha um bom espaço para minha vida ser legal aqui na Catalunha, né? Então, uma viagem que inicialmente eram 2 meses para passar em Roma, para estar nessa imersão cultural italiana e tal, acabou mudando o rumo da minha vida, né? De fato. Porque Tá. depois de 2016 eu voltei para o Brasil e eu não me encaixava mais no esquema de São Paulo. Sabe, eu sempre gostei de pedalar com a galera de lá, a gente tem vários amigos e tal, mas Sim, é sim. diferente, a gente não tem o mesmo acesso às coisas que a gente tem aqui. Então, cada vez ficava mais claro para mim
né? Porque eu ficava esperando o verão para voltar para cá. Eu vinha para cá, ficava 3 meses. Em 17 eu fiz isso, 2017, e 2018 eu mudei para cá. Então, assim, o que aconteceu foi justamente nesse sentido de você conseguir linkar a sua vida, né? O que você gosta de fazer com o estilo de vida, com seu esporte, né? Com todo o resto. Então, funcionou super bem. Tá? Isso é uma das coisas legais também, só para mostrar para quem tá aí o fato de que não é do dia para noite, sabe? Tem todo Não um é? processo. Para mim também foi um processo assim, sabe? Eu estudei na Espanha em 2013, 2014 eu fiz intercâmbio, voltei, depois voltei a reconhecer a cidadania, depois voltei para o Brasil para resolver umas coisas, depois voltei de novo. Então, tipo, tem um processo até você entender o que que você quer fazer, qual que é o estilo de vida que você quer ter. Mas quando fica claro e você consegue se encaixar num outro lugar, é genial, assim. Porque você vê que existe muita possibilidade Exatamente, mas é para um outros processo, estilos né? de vida, né? É bem um processo mesmo, de você entender o que você quer, como é que essa vida vai funcionar para você. Então, não é uma coisa do dia para noite, né? Então, mas funcionou bem, cara, sabe? Eu fui colocando o pé na água, né? Como a gente diz, vinha, Sim. passava uns meses e tal, e me adaptei super bem aqui, cara. Então, é um lugar que eu não tenho vontade de ir embora, sabe? Eu gosto daqui. Acho que cada vez mais eu me identifico com o lugar e tem muita coisa para conhecer aqui ainda. Então, é muito bacana, cara. Abriu muitas possibilidades, né? No sentido de também estar perto de outras culturas, seja Itália, seja Alemanha, que você Sim, é muito vá, fácil para viajar, né? França, exato, França. Então, assim, te possibilita conhecer um outro mundo, né? Em um pequeno espaço de tempo que para a gente se planejar no Brasil, para sair, para conhecer outros países, te toma um ano, entendeu? Para você juntar grana, para você Sim, conseguir sim. fazer. E aqui a gente tem um acesso a essas culturas que é super fácil, né, cara? A gente pega um trem e a Você tem gente uma vai. brecha e Você vai para em França, um entendeu? final de semana você Você vai vai. para Portugal, você vai para Itália. Então, assim, e é um estilo de vida que, cara, para mim apaixonante e é isso que eu vim fazer aqui, né? Tentar absorver o máximo, sabe? Aproveitar ao máximo essas coisas que a gente gosta, viagens com bike, viagens sem bike, tá em lugares que tem neve, sabe? Você ter, pô, esquiar, né? A galera gosta de esquiar, eu tenho medo, eu não esquiei ainda aqui. Talvez É esse divertido, talvez mas esse dói. Dói talvez cair. assim, aquela neve não é tão fofa quanto A parece, né? neve não é tão fofa. Não é não, cara. Eu tenho um pouco de medo, mas assim, é uma coisa que esse inverno eu quero fazer, né? Isso é uma parada legal também, porque a gente tem as estações são bem definidas e a gente tem os esportes de verão e esportes de inverno, né? Então te abre Sim. muito mais possibilidades, né, do que fazer, de como se divertir, né? Então assim, e o fato também da questão de gastronomia, né, Rafa, de comida, Muda muito. No muda muito. supermercado já mudou, você já deve ter visto. Já É, mudou o que tem no mercado. exato. Então assim, é tudo, e isso é muito legal no dia a dia para você aprender, porque é uma experiência de vida, querendo ou não. É lógico que é, né? Você aprender a Sim, lidar com produtos sazonais. É claro que você, na economia global, você tem tudo aqui também, né? Mas sim, digo, sim. o que é local, você vai ter em tal época do ano. Agora tá chegando a época dos calçotes, né? Nós temos que fazer um Sim, churrasco de sim. calçotes aí. Depois Isso a eu gente... falei, eu dei uma live acho que semana passada falando disso, do como a alimentação e a cultura aqui ela muda com o próprio tempo e o quanto que essa questão cultural alimentar te abre portas, há portas no sentido de você conhecer um mundo novo, porque aqui eles são muito regionais, eles têm muitas coisas específicas. Se você muda de cidade, teoricamente mudou o biscoito. O biscoito aqui é único, só tem nesse lugar esse tipo de biscoito. Exato. E eu acho genial esses regionalismos assim de estação e de localidade, assim. Até assim, produção de vinhos aqui na região, tem muita coisa para aproveitar, tem muita coisa legal para a gente participar da cultura local deles, né? Festas, né? Agora, claro, a gente está numa época particular, né? Com essa questão da pandemia, tá tudo mais Sim, difícil, né? Mas muitas festas assim regionais e de bairro que tem muito aqui não aconteceram e tal, mas são muito tradicionais aqui, né? A galera faz mesmo, eles são festeiros, né? sim, Até a questão, a gente se habituar com o lance da siesta aqui, né? Não sei se todo mundo sim. sabe, né? Que tá vendo, mas a galera, tipo, os comércios de rua aqui param no meio da tarde. Tipo, E uma e tem na meia, Itália também. Os da uma dois e meia da países, tipo, tarde até, sei lá, eles param 2, 3 horas, né? Dependendo do estabelecimento. Eles voltam 4h30 da tarde. Aí você fala, bom, eles trabalham em dois períodos, em dois ragazzi. Eles trabalham períodos. de manhã
E à tarde, mais o meio, almoço e pós-almoço, vai fazer o que você quiser fazer. Eles Pô, estão de quantas boa. vezes, cara, eu não fui no mercado no meio da tarde e batia com a cara na porta, porque tava fechado, então, o mercado. Você fala, pô, O açougue fecha, açougue, você dá vai cortar o uma cabelo, hora da não tem. tarde, sei lá. Cabelo, barbeiro tá fechado também. Então é mó barato, porque você tem que se adaptar, né? E é cultural, é dos caras, assim. Aí no começo você fala, pô, Sim. esses caras não querem trabalhar, não querem ganhar dinheiro. Aí você Depois você se fala, acostuma e fala. é bom, entendeu? Eu também quero parar um pouco à tarde e você ter esse período de sossego, né? Pra poder fazer suas coisas. Tem gente que vai pedalar, por exemplo, né? O horário que a gente Sim, foi pro velódromo hoje é o horário que é de siesta, né? O cara, ele almoça, ele vai pedalar, depois almoça e volta a trabalhar, né? Então tem sim. muita gente que treina nesse horário também, então possibilita outras coisas, né? E acho que Na a Itália cultura... tem isso. Chama pausa pranzo. E É, eles param também, dependendo da cidade. A maioria tem várias cidades que fazem. A gente tem cidades, grandes metrópoles, que não tem a pausa pranzo. tá. Que seria como se fosse a sexta aqui na Espanha. E aí eles fazem, por exemplo, para isso, ou para tirar o estabelecimento fechar, eu ficar de boa em casa com a minha família, ou ia treinar. Treinei com uma galera lá e eles treinavam das 2 às 4, que às 5 voltava a trabalhar. Sim. Assim, Olha o comentário do Renan que a gente tá falando do calçote. Ele falou: ó, bom demais, com o tomatinho no pão para acompanhar. Foi pão sensacional. com E tomate, cara. aliás, o pão com tomate aqui é tradição. Aí é curioso, né? Porque o cara te entrega o pão torrado, o tomate inteiro e um alho. E você corta e você passa no seu pão, entendeu? Então, Não isso é eu aprendi muito porque doido. eu morei na Espanha em 2013. E aí, efetivamente, eu também achava estranho. Mas como assim? No café da manhã, o cara me pega um pão, esfrega alho, esfrega o tomate e come aquele pão. E o Assim, paulistano, pior ainda, né? Porque o paulistano fala, pô, mas eu tô pagando aqui a torrada ou o cara vai, eu que vou fazer a torrada que eu tô pagando? Porra, meu, assim não dá, meu. Esse serviço aí eu não quero, meu. O paulistano é assim, você chega aqui com essa é cabeça e foda. fala, velho, eles curtem, né? Eu vou passar o tomate do meu jeito, no meu pão, entendeu? É outro rolê, Sim, é outra sim. cabeça, né? E é curioso, porque não tem muito isso lá, né? A gente não... O Não tem, não paulistano, existe. em Acho que é geral, né? diferente. No Brasil, claro, o Brasil é um continente, mas em São Paulo mesmo a gente está muito mal acostumado de ser servido o tempo todo, né? E a padaria, você nem terminou de falar pão na chapa, o cara já está fazendo pão na chapa, velho. É muito rápido, entendeu? Aqui não, aqui as coisas são no tempo delas, entendeu? Você vai no lugar comer, não adianta você sentar e falar, o cara vai te atender, ele vai te dar um oi, falar, oh, já volto aí, e você espera, entendeu? É um outro ritmo, né, de vida. E isso te toma um tempo para você se adaptar, mas quando você entra nesse esquema, é legal, entendeu? Porque é diferente. Sim. Aí tem É toda muito mais, eu uma... penso que é muito mais orgânico, mais humano, assim, Exato, não porque é assim, tão até a, frenético. até a forma de preparar os alimentos, você entende que está sendo feito na hora, entendeu? Por isso que está demorando. Aí eles Sim, falam, ó, esse prato demora uns 20 minutos. Você fala, tudo bem. E você espera, vai comendo uma entrada, vai bebendo alguma coisa. Então faz parte, e é muito legal você entender que com o tempo você fala, pô, aceitei um negócio que eu, no começo para mim era surreal, né? Tipo, o cara, sim. o cara olhar para você e não te atender, né? Você fala, as coisas demorarem para chegar e tal. É uma coisa que você vai É uma... perdendo, você perde, né? Essa coisa paulistana de pressa e de querer tudo na mão, Sim, sim. querer ser servido como um rei, que você entra no restaurante e o cara joga um tapete vermelho para você. Você perde um pouco isso, você começa a cair na real que é meio que ilusão, entendeu? É o que os caras vendem lá como uma forma de, claro, mimar, né? O cliente e Sim, tal. sim, E é sim. claro que é legal ser tratado assim em São Paulo. Eu não estou dizendo que eu não gostava, tá? Não é isso, não. É legal pra caramba, mas é uma outra cultura, né? E Sim, sim. o paulistano, o ritmo da cidade é outro. Então não dá para você sentar e ficar esperando 15 minutos um pão na chapa. O cara vai embora, ele levanta e vai embora, vai no Sim, outro levanta lugar, e vai entendeu? embora. Levanta e vai embora. Porque a cidade precisa de um outro ritmo, né? Então isso é uma coisa que você se encaixa ou você não se encaixa, né? Olha lá, tem alguém, a Step está perguntando do mercado de Mercado de trabalho trabalho. para o imigrante. Você quer responder? Quer que eu responda? Pode Eu vou ser os responder, dois. ó. Pode responder, porque Step, é o você está seguinte, trabalhando. depende muito do ramo que você trabalha, né? A sua pergunta é bem ampla, assim, como é que é o Sim, mercado de sim. trabalho. Mas eu vou te explicar, por exemplo, aqui em Barcelona é uma cidade muito cosmopolita, então tem gente do mundo inteiro aqui. Ou seja, tem trabalho para gente que é europeu, nórdico, tem trabalho que é para a galera americana, que eles precisam de um americano com língua nativa, e tem trabalho para brasileiro nativo também, que é um dos projetos que eu trabalho, que eu pessoalmente trabalho. Então, assim, é um negócio que é muito louco, porque
você mistura, é uma mistura de culturas nas empresas que é bem legal nesse aspecto, né? É claro que é difícil para a gente, como brasileiro, sul-americano, concorrer com uma vaga de uma pessoa que é europeia mesmo, que nasceu aqui. Justamente por isso, não pode ter uma questão de preconceito, mas isso é muito tratado, vamos dizer, com muito cuidado. Velado, não é? Mas é com muito cuidado porque as leis aqui são super rígidas, então qualquer vaga de trabalho, qualquer empresa, eles são obrigados a dar oportunidade para, independente de onde você vem, sua raça, cor, crença, etc. Então, assim, tem uma questão bem séria nesse sentido, e as empresas, sim, buscam dar oportunidade e elas precisam, porque hoje os negócios que estão aqui, você pensa em uma cidade como Barcelona, os negócios atendem o mundo inteiro. Então, quanto mais a sua equipe for um mix, né, de culturas, melhor para o teu negócio. Então, tem bastante oportunidade, sim. Não é fácil, não é um mercado fácil de você entrar. Sim. Você tem que batalhar, você tem que vir para cá estudar a língua local também. Você tem que se inserir na cultura e você tem que se jogar de verdade, né? É aquela coisa que eu sempre falo, você tem que se jogar de alma para o negócio, para as coisas aparecerem, né? Como qualquer coisa que você vai fazer na vida, né? Não adianta a gente achar que a gente vai mudar para cá, pô, e vai cair um negócio no meu colo. Você vai ter que só você ralar, pensar, então. Os migrantes no Brasil também têm uma certa dificuldade de inserção. Só que aqui eu penso, se você está numa metrópole e se você fala inglês, se você fala idiomas, te ajuda muito a ter uma maior facilidade de inserção. Não quer dizer que vai ser fácil, não é? Nunca Mas é claro. possível. É Exato, possível. nunca é. No Brasil não é. Então, tipo, aqui não vai ser. Mas exato, é aquilo. Tem oportunidades de trabalho específicas para brasileiros também. Projetos que você fala de cuidar de redes sociais e tal, que são coisas mais globais, assim, ou seja, tecnologia também voltada para o mercado específico, rola bastante também. Mas a questão de, como eu falo, a gente sente que é difícil disputar a vaga com um europeu. Mas principalmente, às vezes seu currículo é até melhor que o dos caras. Se você coloca lado a lado, pode ser que o seu currículo seja melhor. Às vezes é um pouco difícil para a gente conseguir a oportunidade de sentar na mesa com a pessoa que vai entrevistar, conseguir uma entrevista e se mostrar lá. Eu até conversei isso hoje com um casal de amigos de manhã depois do pedal, né? Na parte 1, né, que já pedalei 2 vezes. Sim. A gente estava tomando um café e conversando e eu falei para eles, porque eles estão chegando agora aqui também, eu falei, cara, eu tenho certeza que qualquer brasileiro que vem para fora, que está preparado, sabe, que está nessa vibe de mudar e fazer acontecer, a gente come os caras com colher, entendeu? Numa entrevista. Porque é o nosso jeito de ser, o nosso jeito de lidar com as coisas, a gente tem um jeito diferente de cativar, que eles não têm porque não é deles. E isso é o nosso diferencial aqui. Então, uma vez que você consegue se mostrar, consegue se inserir nessa oportunidade, eu acho que as portas se abrem melhor até. Entendeu? Claro que é difícil de chegar, é difícil de conseguir, sim. Mas eu vejo que essa é uma maneira legal, entendeu? Da gente encarar essa dificuldade, mas entender que a gente tem um diferencial, sim, que a maioria dos europeus não tem, que é esse jeito, o nosso jeito brasileiro de abraçar as coisas, de fazer as coisas com mais, sabe, com mais vontade, com mais fervor, assim, sei lá, é uma maneira diferente de agir, de trabalhar, né? Com mais emoção, né? Vamos dizer assim. Sim, e dependendo do trabalho, é efetivamente o que eles precisam, assim. Tem mais gente comentando aí, ó. Vê aí se tem pergunta. Eu ia te perguntar o porquê Catalunha e Barcelona, por que você escolheu esse lugar, você já respondeu. Sim. E eu ia... O Wesley perguntou aqui, no geral, como se comportam os italianos com brasileiro. Depende, né, Wesley? Eu vou responder uma parte e vou jogar pro Rafa, porque você pode falar de Roma, da sua experiência. Ele morou mais tempo lá do que eu. Depende muito, assim, porque a gente, até pelo fato, isso é uma coisa que eu queria comentar mesmo, eu acho que faz muita diferença para quem vem morar fora, que você tenha um hobby, cara, que você tenha uma atividade que você goste de fazer, que te dê um prazer, porque a partir dessa atividade ela vai te abrir portas para você se relacionar com qualquer pessoa. Então, no nosso caso, o meio do Rafa é a bicicleta. E tendo esse rolê da bicicleta, de estar com as pessoas, sair para pedalar, você pedala com um gringo de tudo que é lugar aqui. E assim, quando você está fazendo esse hobby, quando você está participando com todo mundo lá, todo mundo é igual, entendeu? É aí que você consegue quebrar essa barreira
de quem é brasileiro, quem é italiano, quem é espanhol, o outro que é russo, o outro que é da Eslováquia, não importa, entendeu? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E é a mesma Sim. língua, todo mundo fala a mesma língua, né? Então isso eu acho que é uma coisa importante de entender como é que as pessoas se relacionam. Mas é claro que se a gente julgar pelo lugar que a gente mora e tal, os catalãos, né, o pessoal da Catalunha aqui, eles não são tão abertos, né? Vamos dizer, Sim. demora. A gente brinca que Eles fala são. assim, eu tenho amigos aqui da Catalunha que falam, vai demorar 10 anos para você me convidar para ir na sua casa jantar. Ele dá risada e fala que é isso mesmo, entendeu? É mais ou menos isso, é o jeito dos caras, entendeu? E eles demoram Sim. para ter confiança em você, sabe? Para te trazer um pouco mais para perto enfim, do convívio e tal. E eu não acho que os italianos são tão diferentes, mas aí, por exemplo, tem diferenças culturais do norte da Itália para o sul da Itália. E o Rafa pode dizer melhor Sim. porque ele morou lá, né? Morou mais tempo do que eu, né? Porque na Itália é isso, depende muito do lugar. Se for um lugar mais provinciano, mais fechado, eles são tal como os catalães aqui, eles são super educados, são super simpáticos, só que eles são um tanto quanto difíceis de fazer amizade, de te trazer, tanto de você inserir ele no seu vínculo, quanto ele te inserir no dele, assim, no ambiente. Meio que não tem essa integração. O esporte, que nem você falou, ajuda, com certeza ajuda, porque eu conheço pessoas pedalando que eu não conheceria se não fosse não pedalando, né? Isso é uma forma. Mas na Itália, o que eu percebi é assim, se você falar o idioma italiano, acho que nem aqui, é que a gente não fala catalão, mas se a gente fala espanhol, é educado, em geral eu não tive problemas aqui. Sim. Talvez só se for para locais muito, muito provincianos, aí talvez eles te tratem diferenciado. Eu acho Assim, que mas em muito geral eu raro, não né, continuo. cara? Hoje em É dia é muito raro. raro, assim. Eu acho que pode ter casos específicos, mas aí é a pessoa, não é, tipo, a sociedade ou né, a cidade em si. Eu acho muito difícil hoje em Porque dia. aqui eles têm as duas línguas. Na Itália, o que eu percebo é assim, se você não fala italiano, pode ser um problema. Assim, porque eles não vão querer fazer questão de que te entender e de querer conviver com você. Agora, se você fala italiano, se você ainda tem esse approaching assim de ser ítalo-descendente, facilita muito, Ou tá? até de Porque tentar, né? eu Você tentar falar a língua do cara, ele isso, já te vê, ele vai dar uma risada que você falou bobagem, mas ele já te trata e já abre um sorriso, entendeu? sim, Já te sim. vê de uma outra maneira, né? Então faz parte, eu acho. Porque eu falando italiano, eu mesmo quando eu estava aprendendo italiano lá, tipo, as pessoas eram extremamente educadas, extremamente abertas, assim, só que tem a mesma questão. Demora até, ainda mais se for locais mais provincianos, para ele te inserir no vínculo de amigos dele, etc. E talvez nunca insira, que nem você falou, Sim, às vezes vai ficar 10 anos, depende do lugar, da é cidade, da diferente. pessoa. É diferente. Mas é isso, eu acho que em geral, hoje em dia é muito raro você ter esse tipo de tratamento, assim, pode acontecer, e se acontecer, é um pessoal mais velho, talvez, sabe, que não Sim, tá meio fora da realidade, né, cara? Porque hoje em dia é complicado, entendeu? Você não pode tratar ninguém assim, é bem sim, sim. complicado. Mas Então, tipo, enfim. na Itália eu vejo que sim, tem um tratamento estranho se você não fala absolutamente nada de italiano, porque daí o cara, você vai falar, porra, velho, você chega aqui, eu nem te entendo, sabe? Tipo, é um pouco É a complicado. barreira da É que língua, né? Como qualquer é a lugar, barreira da como língua, isso, acho que você é a não, barreira da que é a língua, e eles comunicação não vão mesmo. querer fazer questão de ser simpáticos se tem uma barreira da língua ali. Agora, se É, você quebrou a barreira da língua, eu não vejo, tipo, grandes problemas, assim, nem em convívio, em tratamento de, é porque é brasileiro, eu vou tratar diferente. Se você fala italiano e tá ali conversando com a pessoa, eu e não outra vejo coisa, né, nenhum... também, em geral, assim, boa parte das pessoas que eu conheci, locais daqui, ou até gente da França, quando a gente foi agora fazer Tour de France e tal, a galera adora o Brasil, cara. E eles são Sim, quem muitas vezes já foram pro Brasil, conhecem mais lugares do que eu, porque, tipo, viajaram muito mais do que eu por lá, né? E falam de lugares que eu não conheci, falam sobre cultura dos lugares também. Eles conhecem muito o Brasil. A gente se engana quando acha também que tem um preconceito, e vamos dizer assim, é muito pejorativo, né? Ah, sou brasileiro. Eles gostam da nossa cultura. sim, isso de Eles, eles, preconceito eles pejorativo eu nunca enxergam, vi também, nunca as sofri com pessoas isso. enxergam valor, né, na nossa cultura, no jeito que a gente faz as coisas, né? Então eu acho que é uma coisa legal também, da gente pensar que não é. Claro que pode ter, os caras são sul-americanos e tal, o brasileiro fala alto, é bagunceiro, é festeiro. Pode ser, entendeu? Mas tem muita coisa positiva que vem com a nossa cultura, né?
Então eles falam muito das bebidas, das comidas, dos lugares, das praias. Então, para eles é tipo um paraíso mesmo, né? O país, assim, é uma coisa surreal, né? E parando para pensar assim agora, o que acontece? Acho que no Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Itália, a França, etc., o Brasil tem uma influência muito grande cultural desses locais. Então, a gente não chega aqui sendo um ET do que se eu fosse, sei lá, para Eslovênia, sei lá, tipo, Sim, para totalmente diferente. Polônia, sabe? Seria totalmente diferente. Aí você está entre outras normas culturais, de costumes, etc. Mas as normas que rondam aqui, que existem aqui no Mediterrâneo, se assemelham não em grande parte, mas tem Sim. uma grande semelhança com o Brasil, assim, porque a gente foi colonizado por Portugal e tem muita influência cultural desses países, assim. Então eu E não ó, vejo também uma grande... aproveitando o que você falou, o Wesley comentou de novo, é o nosso top performer aqui das perguntas. Manda pergunta, Ele, ragazzi. ele Pode perguntou se é perguntar. possível morar na Suíça, né? Ou seja, se o país faz parte da União Europeia, né, Sim, Rafa? com certeza. Pode morar na Suíça, sim. Sem Atualmente, acho problema que, nenhum. né, quem tá fora é a Inglaterra, né? Perdeu a Inglaterra, né, Só atualmente, mas Inglaterra, mas a Inglaterra eu ainda acho assim, se você tiver uma oportunidade de trabalho, alguma forma legítima para estar no país, você mora sem problema nenhum. Assim, a questão é você só agora tem que, acho que pelo que eu não sou grande estudioso de Brexit, eu não estudei isso sim, daí. sim. Mas se você tem uma oportunidade de emprego, um motivo que te faça estar ali no Reino Unido, eles não vão te barrar, entendeu? É meio minha Wesley, se posição, é você mais ou gostar menos de essa. frio, viu? Se você gostar de frio, você pode pensar na Suíça. Se você não gostar, melhor não pensar não, cara. No ver... Ó, o verão é quente, mas O o verão verão é dura o inverno, três o verão é meses. o inverno, Depois. né? O inverno do Brasil, né? O verão deles. Não, é quente, mas tipo, é só 3 meses. Acabou, acabou. Acabou, o resto é tudo bem. Que Mas pode mais? morar sim. É... Aí, putz, façam perguntas e eu tenho mais uma ou duas aqui, que é mais ou menos, sei lá, talvez fechar aí esse lance, porque eu perguntei por que Catalunha, por que resolveu mudar de país, etc. Como que você correlaciona tudo isso com a cidadania italiana? Acho que você acabou falando do fato de que efetivamente é a cidadania que te permitiu tudo isso daí. E acho que é meio, deixa eu ver, um pouco acho que de como que você vive hoje, o que você está aproveitando dos benefícios da cidadania italiana, do cidadão europeu, contar um pouco disso, dos seus projetos, que dá para ter projetos, ideias, enfim, mostrar um pouco disso e falar os aspectos negativos. Acho que, tipo, porque nem tudo são flores, então, Eu acho que a gente comentou também, mais ou menos por cima, que seria o aspecto negativo, a questão de você não conseguir se inserir socialmente falando, né? Você não se adaptar à cultura do lugar, que pode acontecer também, não é um negócio que sim, a gente diz, aqui é um paraíso, é legal pra caramba, mas não é todo mundo depende de que cada vai. pessoa, assim. Tem gente que não vai se adaptar ao estilo de vida daqui. É engraçado porque se você pensar, se eu me colocar no ano que eu conheci Barcelona, em 2016, eu achava uma coisa da cidade. Hoje eu já acho outra, porque eu já estou há mais tempo em contato com a cultura, entendeu? Então, é claro que o aspecto negativo, eu acho que pode até ter, cara, mas assim, fica muito no que todo mundo já sabe, que é você estar longe da sua terra, entendeu? Da sua família, enfim, você ter que abrir mão dessas coisas para poder viver o teu sonho aqui, entendeu? E ter essas oportunidades, né? Que, como você falou, que é o que a cidadania te proporciona, entendeu? Que é justamente você ter a liberdade de poder, se você quiser, ou você tiver uma oportunidade de trabalho num outro país, eu quero morar num país nórdico, eu quero ir para Dinamarca, eu quero ir para Suécia, eu não sei, Sim, entendeu? Como é que vai ser a minha vida daqui 5, 10 anos. Mas isso, a cidadania me permite poder navegar nesses outros mares com mais tranquilidade, entendeu? Porque você é um cidadão europeu, então é diferente, entendeu? Você tem uma segurança sim, quando você vai dar um passo para o lado, você precisa mudar a sua vida um pouco. Eu vou mudar minha vida, vou mudar a direção. Você se sente mais seguro, porque isso, a cidadania te proporciona isso. Então, assim, a mesma, vamos dizer, o mesmo estilo de vida e as mesmas possibilidades que qualquer outro cidadão europeu tem, você tem também. Então, sim, isso te ajuda também no sentido, vamos dizer, de você se sentir melhor para conseguir conquistar as suas coisas.
isso te empodera, entendeu? Um pouco. Porque você sabe que você tem direito, entendeu? Você é como eles, entendeu? Lógico, a gente não vive a mesma cultura, nós não nascemos aqui, mas a Sim, gente sim. tem os mesmos direitos, cara. E isso, assim, não tem como questionar. A gente tem os mesmos direitos e ponto final, entendeu? Então isso te Sim, sim. empodera e te dá, sabe? Você respira tranquilo e você sabe que se você quiser retomar em outro lugar, se você quiser mudar a sua vida, você tem essa possibilidade, entendeu? Que tem E esse eu, respaldo do governo, da do infraestrutura que é governo, da dada, etc. infraestrutura e, claro, e você poder se sentir livre, né, cara? De não ter que, porra, vou ser mandado embora daqui 3 meses, entendeu? Isso é uma tranquilidade, uma segurança que você pode ter com a cidadania que você está vivendo num país que você está lá, você pertence a esse lugar, entendeu? Então isso eu acho que é bem importante. E os aspectos negativos, acho que principalmente isso, cara. Assim, você não ter uma identificação com a cultura é um problema, mas é claro, como a gente falou, Sim. depende da maneira como você muda para o país, né? Se você faz isso de bate-pronto, se você vem, viaja e passa um tempo aqui, né? Então, assim, isso faz diferença. Se você conseguir fazer essa transição mais suave, vamos dizer, mais planejada, vai ser melhor para você, entendeu? Aí acho que entra um pouco a pergunta que fizeram. Eu não entendi qual que é o nome dele, D ou Nurb, mas enfim, deve ser o nickname aí dele do É o Instagram. nickname, é. Quais são as suas profissões? Eu aqui, cara, eu trabalho com um projeto de redes sociais. Então, hoje eu trabalho com uma equipe, então eu sou gestor de uma equipe que trabalha com moderação de conteúdo, conteúdo para o Brasil, inclusive. Então a gente faz essa moderação e esse trabalho de moderação de conteúdo para o Brasil, para um dos maiores clientes aí de mídias sociais. Por contrato eu não posso falar quem é, mas enfim, já deu para entender. Já deu para entender. Então Mas acho que é um projeto que começou aqui em Barcelona já faz uns 2 anos, é relativamente novo, mas está crescendo muito e é uma profissão que está muito em alta aqui, que é o moderador de conteúdo, Content Moderator, né, que eles chamam. Então a moderação de conteúdo de mídias sociais, antigamente, no começo, né, dos projetos aqui na Europa, era uma coisa muito ligada a telemarketing e tal, mas não tem nada a ver, na verdade. É um outro tipo de sim. trabalho. Você precisa ter um outro tipo de conhecimento, é uma profissão difícil e cada vez mais está crescendo, porque é óbvio, né, com todo esse boom de redes sociais, ainda com a Sim. questão da pandemia, que favorece ainda mais que as pessoas fiquem nas redes sociais e participem o tempo todo, então é uma profissão que está muito em alta. Eu até recomendo para quem pretende sair do país e gosta, né? Você precisa gostar também. Se você não gosta de fuçar em rede social e tá por dentro do que acontece, não é para você, entendeu? Esquece. Sim, Mas se sim. você gosta, tem uma identificação, vale a pena dar uma olhada, buscar um curso profissionalizante que tem bastante agora, e cada vez mais as empresas estão procurando e precisando. Porque, como eu falei no começo, antes, a gente ter esse mix cultural dentro das empresas é o que possibilita Pode ser positivo, sim, você sim. ter um cara brasileiro que vai fazer esse conteúdo para o Brasil, entendeu? Sim, dependendo da emprego, acho que assim, profissões têm as mesmas que tem no Brasil. Com A certeza. questão é o como você vai se inserir. Porque, sei lá, um médico tem que ter validação de diploma, tem um monte de burocracia, mas você pode ser médico aqui. Agora, dependendo do trabalho, você pode trabalhar sem tantos entraves, porque a legislação é diferente, mas as profissões são as mesmas e você vai ter as mesmas dificuldades para conseguir um emprego no Brasil, você vai ter aqui. A questão é como que é seu currículo, idiomas que você fala, tipo de vaga que você está concorrendo, você precisa falar o idioma local, se você fala o idioma local, acho que tem várias coisas envolvidas, né? Tem tudo Entendi. isso, assim. Sim. Olha lá, ele perguntou aqui como é a formação para essa área. Cara, na verdade, a minha formação não tem nada a ver com essa área, né? Sim, Como eu falei, atualmente as empresas ainda não exigem uma formação específica. não Então, tem formação para moderador, não quando você existe, vai fazer tipo, uma entrevista, a entrevista é baseada na língua nativa, né, para você comprovar que você é brasileiro mesmo, né? O sim, inglês, porque a língua oficial, enfim, dos clientes que trabalham com que a gente trabalha é o inglês, então você tem que ter um bom inglês. E também você tem que estar por dentro do que está acontecendo no seu país, né, de origem. Que por mais que você trabalhe em Barcelona, você trabalha com conteúdo do Brasil, você tem que saber o que está acontecendo, entendeu, no seu país. sim. E é isso que é mais ou menos direcionado uma entrevista, uma seleção para esse tipo de vaga. Mas, como eu falei, os cursos específicos, né, de
moderação de conteúdo já existem e já estão formando profissionais super bons. Então, se você já gosta dessa área, te interessa, eu acho que é uma área que dá para seguir e cresce muito rápido, os projetos são gigantescos, entendeu? Sim, eu tenho amigos Então, trabalhando no Google, em Dublin, tipo, porque também trabalha com essa questão de conteúdo. Não é moderação de conteúdo, mas como o Google também trabalha com muito conteúdo do Brasil, ele sim, precisa, tipo, organizar o conteúdo, né? O Google é mecanismo de busca. Então, exato. E eles outra trabalham coisa nessa ideia também, também. falando essa questão de trabalho, que pode ser uma dica aí, as pessoas que têm um trabalho mais voltado para áreas digitais, se você é designer, se você trabalha com vídeo, enfim, você pode muito bem também, isso tem acontecido muito, trabalhar online, tanto para o Brasil como para outros países, mesmo morando Sim, aqui. Então, assim, isso hoje em dia já existe uma mudança cultural sobre isso, e muito mais ainda na pandemia, porque você não consegue contratar uma pessoa indo num café conversar para saber, oh, esse cara vai editar meu vídeo. Você não vai conseguir ir lá conversar com o cara. E você precisa de uma sim, agilidade hoje que não dá mais para fazer as coisas dessa forma. Então é uma maneira também de você se preparar para mudar para o exterior, buscar uma formação ou alguma maneira de trabalhar online. Pelo menos no começo, quando você está aqui, você consegue ajuda. iniciar tua vida profissional e ter uma fonte de renda. Por mais que não seja fixa, né, no mês, mas você consegue atender, tanto continuar atendendo pessoas do Brasil, que talvez você já atendesse, né, e você, só que aí a conversão da moeda complica um pouco, mas você pode abrir um leque para outros países do mundo inteiro, entendeu? Então, assim, tem sites que você pode se cadastrar e oferecer seu portfólio, né? Então, assim, isso é muito Sim, comum hoje e, é claro, meu, você precisa de uma internet e o seu computador para você trabalhar. Então, assim, é isso. Tem que pensar um pouco, tem que abrir um pouco mais a cabeça e não pensar também só em trabalho de escritório e tal, porque hoje em dia, inclusive eu estou trabalhando em casa atualmente, eu não estou trabalhando no sim, escritório porque está pela questão do Covid, porque é um prédio muito grande, a gente tem um andar inteiro, tipo, 80 pessoas, então assim, não dá para trabalhar todo mundo junto. Então tá todo mundo no teletrabalho, né? Como se chama aqui, trabalhando de casa. teletrabalho. É curioso. Mas então assim, é isso. Então, cada vez mais a gente nota que a tendência é uma tendência mundial, você tá mais dentro da sua casa, trabalhando online. Então, quanto mais a gente se preparar para esse futuro, eu acho que menos a gente vai sofrer, no sentido de conseguir trabalho, de se virar com grana. Sim, eu acho Então, que hoje em dia, tanto para trabalho, etc., dá para se planejar muito bem já do Brasil. Você já consegue conversar com empresas, mandar currículo, LinkedIn, portfólio, etc. Tipo, criar sua rede, às vezes, de clientes no Brasil, se você trabalha, exato. tipo, freela, etc., e não precisa ver clientes de fiscalidade nas coisas. Dá para se organizar mesmo estando no Brasil, assim. E é curioso também, porque se você pensar que você tem clientes no Brasil, a gente tem, vamos dizer, a vantagem de estar no futuro, né? Então Sim, exatamente, você exatamente. consegue trabalhar de manhã para cá e trabalhar à tarde para o Brasil, por exemplo. Sim. Então, assim, esse negócio do fuso horário é muito interessante, porque ele te proporciona outras possibilidades também. Eu penso que efetivamente dá para fazer bastante coisa, assim, pensando ainda mais que a gente está ou agora é Claro, 5 horas na frente, depois vai ficar 4, mas enfim, você sempre está na frente. E exato. online te possibilita bastante coisa. É, E quase um mesmo que período não do dia, seja né? online, ou online te permite já se planejar, estruturar alguma coisa desde o Exato. Brasil para entender, ver quais são as empresas, quais são as possibilidades, qual o seu currículo, o que você pode oferecer para tal empresa, porque, enfim, profissões, que nem eu falei, são as mesmas que tem no Brasil, tipo, aqui a gente não faz nada diferente, Exatamente. em teoria, mas você precisa só ver como você se encaixaria nessa vaga, nessa empresa, nesse trabalho, enfim, não sei também qual é a inserção que a pessoa quer ter aqui, mas dá para se planejar bastante em relação a isso, mas viver no lugar, que nem você falou, vai te abrir portas, se você efetivamente estiver vivendo ali, correndo atrás, conhecendo pessoas, etc., vai te abrir portas, bem ou mal. Aí Exato. alguma coisa você vai visualizar que você não visualizava de fora. Claro. Por mais que a gente venha com plano para cá, né? Assim, as coisas mudam Muda, rápido, entendeu? enfim. Então você vai acabar se adaptando rápido também, né?
Putz, acho que a gente falou. Vocês têm perguntas, ragazzi? Tá no finalzinho, vocês têm tempo para fazer uma, duas perguntas aí, porque eu, em tese, perguntei acho que quase tudo que eu queria perguntar. E eu queria perguntar dos aspectos negativos, porque senão todo mundo fica falando, só fala de coisa boa, não sei o que lá. Fala real também, falar que tem as coisas que você tem que lidar. Acho que a saudade da família, a questão de inserção em mercado de trabalho, inserção cultural, tudo isso tem que ser pensado, e não é que é fácil, mas é colocar na balança e ver o que vale a pena para você, né? Exatamente, eu acho que As possibilidades que você vai ter, tudo isso. eu acho que é basicamente isso. E assim, entender que não é fácil, né? Eu acho que desde que eu mudei em 2018, eu passei basicamente o primeiro ano, mesmo tendo trabalho, conseguindo trabalho cedo, eu passei um tempo para me adaptar aqui, né? Na minha rotina, no estilo de vida do lugar, e no clima também. Eu nunca tinha passado o inverno, apesar do inverno aqui ser tranquilo, né? Não ser tão Sim, rigoroso. é bem tranquilo. Então, assim, mesmo assim é difícil, porque você não tem a roupa adequada, você não sabe os horários, a luz muda completamente, você tem pouca luz, né? Não é que nem no Sim. Brasil, que você tem frio, mas você tem sol o dia inteiro, né? Aqui o sol ele faz uma curva diferente, né? Então muda completamente o cenário, muda, sabe? As árvores, fica tudo cinza, né? No sentido, né, da natureza e tal. Então você passa por uma fase de adaptação pessoal que não é só trabalho, não é só social, é uma coisa de natureza mesmo, de você se ambientar num lugar diferente, né? Sim. E você 4 horas da tarde, ragazzi, 4h30 no já invernão, assim, tá, tudo bem que dura pouco, mas 4h30 da tarde tá escuro, sei já lá. tá escurecendo, Então Você assim, fica confuso, se você tem que tomar café da tarde, tem que jantar. o sol sai tipo 8 da manhã, 8h30, entendeu? Então assim, e no verão é completamente o oposto. Sim, completamente Seis e oposto. meia da manhã sai o sol e ele vai embora 9h30, 10 da noite. Você não 10, consegue. 10h30, você Cara, fica confuso que hora que você tem que jantar. se você gosta de dormir cedo ou acordar cedo, eu quero ver você dormir com a luz acesa lá fora do sol, 10 da noite. Você não consegue dormir. Então muda todo o ritmo de vida, né? Então toda a sua parte, vamos dizer, biológica do seu corpo também passa por uma adaptação. E tem gente que não consegue entender que isso é real, entendeu? Você acha que você não deu certo no lugar, você não se adaptou. Mas tem uma outra coisa que a gente não vê, né? Que é essa coisa da adaptação biológica do seu corpo passar por isso, né? Você vai ter Sim. que sentir mais frio, você vai ter que saber como se proteger do frio, como se adaptar nos horários. Então, tudo isso faz parte. Até pra gente que pedala, cara, comprar roupas que a gente nem tinha, entendeu? Nem achava que ia usar um dia, Sim, que ia sabe? precisar e tal. Exato. Perguntas, ragazzi. Outra coisa, ó, o Wesley perguntou da questão do idioma. Eu acho que é uma barreira, tá? Se você não fala o idioma local. E aí, enfim, aí a gente vai ter que encerrar, porque começou um cronômetro aqui. Mas eu acho que é uma barreira a questão do idioma, porque se você mora na Espanha e não fala espanhol, é complicado. Se você mora na Itália e não fala italiano, é complicado, assim. Dá para Ó, arrumar Tenille. trabalho assim e viver? Dá, mas, Tenille tá enfim. na Itália agora, fazendo cidadania Ó, italiana. Olha lá, acabou de entrar aí. ragazzi, Valeu, pessoal. grazie mille, Porto. Brigadão mesmo aí.